E seja muito bem-vindo a mais esta aula da nossa semana Viver de Joias. Estou aqui agora com o Matheus Serpelloni, que é da Brilhe Mais, uma empresa que é uma das referências no segmento de semijoias, fabricação de semijoias, e uma das referências hoje em dia para quem quer começar o negócio próprio. Por isso que o nosso bate-papo de hoje é sobre empreendedorismo. Você que de repente tem aquele sonho de empreender e está com medo, sabe, quer tirar do papel esse sonho de empreender ainda este ano, o Matheus ele é expert no assunto, ele vai falar bastante, muitas dicas. Então assim, pegue seu caderno agora, anote todas as dicas que ele vai dar, que vão valer muito a pena e vão te ajudar muito nessa tomada de decisão. Olá, Matheus, muito obrigada. Tudo bem, Andressa? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Obrigada por abrir as portas aqui da empresa para nós. É um prazer. Eu queria que você falasse primeiro um pouquinho pra gente como a Brilhe Mais, que assim, a gente conhece, nós da Vitrine Magazine conhecemos a empresa, mas fale para as pessoas que estão nos assistindo um pouco dessa história grandiosa da empresa, né? Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, estar expondo um pouquinho do que é a Brilhe Mais, do que a gente pode realmente ajudar as empreendedoras aí no outro lado da câmera. A Brilhe Mais é uma empresa de 25 anos de mercado já, uma empresa familiar, a gente se orgulha muito disso. E o nosso foco é total em ajudar empreendedoras a conseguir a renda extra e chegar à independência financeira. Tá? Então, muito mais do que simplesmente vender semijoias, que foi o começo da empresa lá atrás, hoje é realmente a gente ajudar empreendedoras a conseguirem uma renda extra e, assim, a independência financeira. A gente tem casos e casos de pessoas que conseguiram isso. Exato. A gente comenta muito aqui mesmo essa questão das empreendedoras, que às vezes ela começa com essa questão de uma renda extra e daqui a pouco tá dominando a renda da família mesmo, né? Às vezes o marido acaba saindo do emprego e acho que é esse um grande diferencial que vocês têm também, né? Sim, no momento hoje também do mercado que a gente está, né, lá fora, principalmente aqui no nosso país, onde a gente vê cada vez mais gente procurando emprego, infelizmente com esse aumento de desemprego, as pessoas querendo cada vez mais serem donas de um próprio negócio, serem as próprias chefes, que a gente costuma dizer também na empresa. Então a gente vê esse movimento aumentando muito, né? Exato. De pessoas indo atrás de alternativas para isso. E vocês com essa experiência toda de revendedora, por que vocês acham que as pessoas elas buscam uma forma de ganhar uma renda extra? Eu acho que tem um pouco, as pessoas não estão tão felizes com o que elas têm. Tem muitas pessoas, acho que a grande maioria quer uma vida melhor, quer proporcionar a elas mesmas e a família delas uma vida melhor. Que leva tanto mulheres, que às vezes pensam em revendedoras, né? Mas também temos revendedores e pessoas que realmente querem ajudar a família, querem aumentar a renda, né? E tem vários fatores. Um dos fatores é que a maioria das pessoas não se sente segura no trabalho. Então, por mais que tenha uma segurança, quando você trabalha para alguém, você não tem a certeza de que isso continuará sendo assim. Então, você busca alternativas, né? Além de ser uma coisa, uma atividade que vai te dar um retorno, você também tem uma carta na manga, Exato. digamos assim. E, como eu falei agora de pouco, a gente tem essa questão do mercado, infelizmente. Sim, né? sim. Que o mercado anda difícil, o desemprego, a gente liga a TV Exato. e vê notícias ruins, né? Que a gente espera que melhore. A gente espera muito que melhore, mas vê notícias ruins de gente perdendo emprego, filas e mais filas nas agências de emprego, né? E tem pessoas que começam a se virar, né? Isso é muito do brasileiro também. Exato. Né? O brasileiro ele tem essa questão do empreendedorismo na veia, né? Na veia, que é muito legal. Na veia. Muito E legal. eu acho muito legal que muitas pessoas vêm, e acho que isso que é dos diferenciais do nosso bate-papo de hoje, que muitas pessoas vêm com muita dúvida, mas com muita sede. Querem fazer, ainda não sei como, mas eu quero fazer. Mas quero fazer. Eu quero buscar uma renda, eu quero fazer algo diferente. Tenha vontade. Exatamente, acho isso muito legal. E você acha que eu quero ter o meu próprio negócio, mas eu não tenho muito dinheiro para investir. É possível isso? Com certeza, e esse é um dos diferenciais do nosso ramo. Né? A revenda de semijoias ela é um pouco diferente das demais alternativas que a gente tem aí de ter o seu negócio próprio de uma maneira mais fácil, também por conta disso. Né? Hoje, você com R$500 ali na média,
você consegue começar o seu negócio próprio. Você consegue ter o seu mostruário, você consegue escolher as peças que você quer revender e consegue dar um start. Com R$500? Com R$500 você consegue, Que até legal. menos. Né? Mas na média eu digo uns R$500 que você faz um mostruário bonito e que você vai conseguir ganhar dinheiro com isso, eu tenho certeza absoluta. Olha que legal. E vamos lá, então a gente vê muitas mulheres, principalmente mulheres, né? Tem Sim. homens também, Sim. mas mulheres que querem começar um negócio e aí de repente pega outro tipo de revenda. Sim. Entre revenda de semijoias e outras revendas, quais são as principais diferenças, vantagens e desvantagens de uma e de outra? A revenda de semijoias é um pouquinho diferente das demais, primeiro porque tem alguns fatores, né, que é bem importante de a gente elencar. Primeiro que a revenda de semijoias ela é mais específica e é um mercado que você tem que ter um entendimento um pouco maior, tá? Porque existem vários setores, né? O pessoal vai poder acompanhar pelos cursos que existe banho, existe bruto, existe o folhado, existem muitos ramos de negócio. Sim, existe a pedra, Existe a tantas pedra, outras coisas. exatamente. E mais outros diferenciais também que a gente tem que entender é que na revenda de semijoias você acaba investindo um valor que muitas vezes as pessoas podem achar, mas eu vou ter que investir um valor para começar, do que outras revendas que você geralmente faz por um catálogo e coisa e tal. Só que esse investimento, no quesito de retorno, te dá um retorno muito maior. Tá? Porque, no mínimo, isso em qualquer empresa que você for do ramo, nós orientamos as pessoas a colocar no mínimo 2 vezes em cima do valor que é pago. Né? Uma orientação nossa. Né? Tem gente que consegue colocar 3, 4, tudo depende de quem você está comprando, para quem você vai vender, qual que é o seu público, qual a sua peça. Tem essas coisas que a pessoa tem que pensar também. Exatamente. Né? E a principal vantagem é essa. Né? Hoje, por exemplo, numa compra na Brilhe Mais, a pessoa pode comprar e nós não vamos falar para ela, olha, você compra esse brinco por 10 conosco aqui e você tem necessariamente que vender por 20. Não, você pode vender por 20, pode vender por 30, pode vender por 40. É você que faz o seu lucro, é você que determina o seu lucro. Você é dona do seu negócio, é o que eu digo aqui. Realmente você é dona do seu negócio, você não tem que falar com alguma chefe ou com alguma superiora ou com ninguém. Você é você, o negócio é você. Por isso que muita gente tem procurado essa questão da revenda da semijoia, né, Matheus? Sim. Dessa liberdade de verdade mesmo, né? Essa liberdade que a semijoia dá, porque a Brilhe Mais, ela é uma empresa que eu conheço já faz bastante tempo, ela oferece produto, dá todo o suporte para a revendedora, mas assim, a liberdade dela vender e colocar a margem que ela quiser é dela, né? Não é aquela coisa que ela fica atrelado a uma tabela de preço, alguma coisa nesse sentido. Né? Exatamente, não tem lançamentos por catálogo, não tem esse tipo de coisa. Cada empresa no ramo tem os seus lançamentos, tem as suas novidades e vai de cada um montar um mostruário da forma que acha que o público vai entender melhor, né? E de que forma você vai conseguir vender melhor esses seus produtos. Mas é exatamente isso que você disse. Sim. E como eu começo a ser uma revendedora de semijoias? Quais são os passos? Tem um passo a passo que a pessoa tem que seguir? Como é que funciona? Primeiro que a gente está no lugar certo para entender sobre tudo isso, né? Exato. Sobre todas esses fatores. Se vocês querem saber, se você quer realmente ser uma revendedora de semijoia de sucesso, é com essa pessoa que tem que falar, viu? E o que eu acho que seria muito importante para as pessoas, para elas começarem a revender, né? E como que elas têm, não existe um passo a passo, mas existem algumas coisas que são fundamentais. A primeira coisa que é fundamental, tá? Pensar para quem você vai vender. É o fundamental, tá? Não importa quanto que você ganha, qual seja a sua renda, não importa nada disso, sua classe social, não se preocupe com isso. Você tem que entender para quem você vai vender, tá? Então, a pessoa que você vai vender, ela é uma pessoa que exige uma mercadoria com mais luxo, né? Com mais pedras, com uma mercadoria mais vistosa, digamos assim. Sim, então esse é um público. Porque o seu mostruário, que a gente vai entrar nesse fator daqui a pouco, ele é
você vai pensar nele de acordo com o seu público. Um dos erros que as pessoas cometem é montar um mostruário pensando nela própria. Ou em todo mundo. Ou em todo mundo, ou nela própria. Eu Uhum. acho que eu vou gostar disso, mas você não está vendendo para você. Exato. Entendeu? Você está vendendo A não ser que você pessoas. queira comprar todo o Exato. mostruário para você. Exato. Então, esse é o primeiro ponto. Tá? O segundo ponto, porque por mais que a sua classe ou você, seja lá o que for, não seja um fator importante, é interessante você criar uma empatia. Então, por quê? Uma das dicas que a gente dá é que a revendedora sempre use o que ela está revendendo. Exato. Então, se o seu público é parecido com você, então elas vão se identificar com você. Então, também é uma outra questão. Impressionante, eu estou falando como mulher mesmo, consumidora. A gente quando olha, a mulher que está nos assistindo também sabe como é. A gente quando olha outra mulher usando determinada peça, é assim, você pode ver N coisas dentro da loja, mas você quer aquele produto que a pessoa está usando. Por isso que é importante a pessoa usar mesmo. E eu falo que é muito comum, as revendedoras até nos contam, né, que muitas vezes acabam vendendo até o que está usando. Né? A pessoa pergunta e chega assim, pergunta e fala, mas esse brinco está à venda? Tá, aí vende, porque isso é uma outra coisa que a revendedora fez. Quando você é revendedora, você realmente revende. Não importa se está usando, se não está usando, você vende. Essa é a ideia. Mas o princípio é esse, você primeiro pensar em quem você vai vender para você montar um mostruário. Aí você monta o seu mostruário, inclusive no nosso blog a gente tem um e-book fenomenal a respeito disso, que mostra passo a passo como você montar seu mostruário, tá? Depois que você monta o seu mostruário, você pensa no seu mostruário, você vai ver quais fornecedores e faz essa pesquisa, né? A vitrine pode ajudar muito nisso, entre tantos outros lugares que a gente pode procurar hoje sobre semijoias. Pesquisa de assunto, pesquisar tendência, Exato. pesquisar formas de vender, pesquisar N coisas que também tem. Exatamente. Tem o nosso site da Vitrine Magazine, a Brilhe Mais tem um blog também que tem muita informação nesse sentido, né? Exato. A ideia é realmente ajudar as empreendedoras, foi por isso que o blog foi criado, né? E está sendo um sucesso, muito graças a isso. E a ideia é essa, depois que você pesquisou os fornecedores, você foi atrás, vai comprar, vai ver se realmente você prefere uma joia bruta, uma joia folhada, aí a gente vai, entre todos a diversidade que existe nesse mercado, para você escolher que forma que vai ser melhor. Depois a gente entra na parte de realmente saber como gerir o seu negócio, que também no nosso blog a gente foca muito nisso, né? Gerir o negócio no sentido de administração. De administração mesmo, né? Porque muitas revendedoras antes nunca cuidaram de um negócio. Exato. E tem muita particularidade, é importante que ela saiba. Uma das principais coisas que eu vejo, principalmente quem é revendedora, a pessoa que ela é empreendedora, tem um próprio negócio, às vezes acaba misturando conta pessoal com conta da empresa, e aí de repente vai pagar, mas a empresa não dá lucro, ou então, tá dando lucro demais e de repente não sabe fazer preço. Tem várias coisinhas, né, para a pessoa ver. A gente vê muito, por exemplo, às vezes as pessoas ganham um dinheiro legal até com a revenda, mas acaba gastando em outras coisas, né, em gastos pessoais, e acha até que o negócio às vezes não está dando dinheiro. E está dando tanto dinheiro. Tanto dinheiro que está gastando com outras coisas, entendeu? Que a pessoa não gastaria. Mas a ideia até com o nosso blog é justamente isso, a gente educar em alguns aspectos que são muito importantes. São muito importantes. Né? Para eu ter um sucesso no negócio, eu tenho que saber como administrar, eu tenho que saber como calcular uma margem de lucro, né? Eu tenho que saber fazer meu preço. E vocês ensinam esse passo a passo para a pessoa? Ensinamos passo a passo. São diversos conteúdos no blog que falam sobre isso, que a gente entende, para nós, né? E eu falo, como dono da empresa eu posso falar, não é interessante que uma pessoa só compre de mim uma vez. Né? Nós não queremos isso. A gente quer que realmente a pessoa compre uma vez, e se ela volta a comprar conosco, que seja porque ela está ganhando dinheiro na outra ponta. O sucesso dela depende o seu sucesso depende do sucesso dela. Por isso que foi criado o blog. Entendeu? Porque a gente quer que a pessoa do outro lado tenha sucesso e volte a comprar conosco. E ela tem a informação disponível para ela. Exatamente. Que é outra coisa que eu ia até fazer uma observação. De repente, outros tipos de revenda, a pessoa não tem esse tipo de suporte. Ela simplesmente recebe um catálogo, alguma coisa assim, mas ela não tem esse suporte amplo, e é onde ela fica perdida, né? Não sabe o
o que fazer, não sabe como gerir, não sabe exatamente todos os passos para você realmente ter sucesso no negócio, né? É o que a gente sente, muitas vezes, até revendedoras de outras empresas acabam indo até a revenda de semijoias e a gente realmente vê que não teve esse suporte. Às vezes tem muito mais pressão, venda. Sim. Né? E você acaba não tendo mesmo negócios para chamar de seu. Né? Então tem muita dúvida, muita dificuldade ainda em como gerir, né? Porque quando a gente fala revenda parece ser uma coisa simples, mas não é. Não. É realmente um negócio. Aqui você já elencou vários passos que a pessoa tem que fazer. E as pessoas têm que dar a real importância daquilo. Sim. Né? Não pode achar que simplesmente às vezes até começa como um hobby, mas tem que ser um hobby encarado de uma forma séria, senão não vai dar resultado. Sim, e é um hobby que você pode começar e que pode te dar muito lucro. Tem N cases que a gente vê aí, a gente da Vitrine Magazine recebe muitos feedbacks de pessoas que começam como um hobby mesmo. Sim. E aí hoje em dia os maridos estão deixando o trabalho para trabalhar junto com as esposas. Então aquele negócio que era um hobby já virou um negócio da família inteira. São coisas que você precisa prestar atenção e anotar aqui para que você tenha esse tipo de suporte e tenha sucesso quando você empreender nesse ramo, né? Sem dúvida. Bom, e por falar em sucesso, então, como ter sucesso na revenda de semijoias? Existe um passo a passo para a pessoa realmente ter esse sucesso e ela ser uma empreendedora bem-sucedida no ramo? Não existe uma fórmula que eu até gostaria que eu pudesse falar assim, não, existe uma fórmula para você fazer isso. Não existe. Mas existe algumas coisas que as pessoas fazem e que realmente dão resultado, né? Primeiro de tudo como eu falei anteriormente, e acho que inclusive vão ter palestras que vão ensinar sobre isso. Sim. Fiquem ligadas. Que é realmente entender qual que é o público. Sim. Né? Você entender seu público é fundamental, tá? Para você acertar, porque geralmente quando as revendedoras vêm até nós, na maioria das vezes também elas não estão podendo gastar muito ou gastar errado. Tá? Então, principalmente na atual conjuntura que o Brasil se encontra. Então, assim, fazer o que a gente chama de um plano de negócios, mas de uma maneira até mais tranquila, nada elaborado, mas você saber para quem você vai vender, de que forma vai vender, né? Que produtos você vai ter no seu mostruário. Você vai vender pelo Instagram? Exatamente. Vai porta, exatamente. Né? Pensar em tudo isso, no nome da marca, se você vai ter um nome de marca ou não, se você vai, de que forma você vai vender, que forma vai receber. Isso é um dos fatores principais também. Sim. Né? Hoje em dia existem várias maneiras de você ter um recebimento mais tranquilo. Aquela velha história aquela velha história de caderninho, de escrever. Hoje em dia não tem mais necessidade. Né? Hoje a gente tem maquininhas de cartão de crédito pessoais e tudo mais. São dicas importantes. Sim, né? sim. Você pensar desde o começo, a hora que você compra, até a hora que você vai vender. Sim. Entendeu? Algumas dicas que a gente sempre dá é tentar, se vai comprar com um fornecedor, é sempre tentar comprar talvez com um pouco mais de prazo e vender um pouco mais à vista no começo. Entendeu? Para conseguir fazer. Exato, para você ter um dinheiro, né? Sim. Você fazer um caixa. Porque se você entrou num assunto interessante. Que se você compra, por exemplo, eu sou revendedora, eu vou comprar, e aí eu tenho um prazo curto para eu pagar aquela mercadoria, alguma coisa nesse sentido, e eu vendo num prazo muito longo, é onde às vezes a revendedora ela não sai desse primeiro mostruário, né? Exatamente. Ou não consegue evoluir muito, né? Porque por ter um orçamento muitas vezes apertado, fica complicado. Então a ideia, por exemplo, existem muitas maneiras de você fazer isso. Na Brilhe Mais, por exemplo, a gente parcela até 6 vezes sem juros, tá? Então são algumas facilidades que a gente dá para as revendedoras realmente começarem o negócio. E terem essa margem no começo que é difícil, né? A gente dá um desconto de 15% à vista também, que é um desconto ótimo. Só que no primeiro momento pode ser que não compense. Sim. Né? Se você não está com um orçamento tão grande assim para gastar, talvez parcela no começo, aí vende em 2 vezes, porque vamos lá. No início eu falei de um mostruário de R$500. Né? Imagina que você compra um mostruário de R$500 em 5 vezes. Estamos falando de R$100 por mês. Sim. Então, eu garanto para você que você faz no mínimo R$1.000 em 2 meses. Sim. Entendeu?
E aí uma já boa recuperou revendedora aquele faz isso investimento. tranquilamente. Exato. E pode investir de novo, não fica apertado. Então, assim, gente, eu não estaria falando isso se eu não tivesse certeza do que eu estou falando. Sim. Dá muito resultado. Dá bastante. A gente ouve bastante história e são pontos muito importantes. A pessoa ela se planejar, ela saber esse passo a passo e ela saber que tem empresas que dão esse suporte para ela também, né? Sim. Eu acho que essa é uma das questões que geram bastante segurança para a revendedora. Bom, a gente está chegando quase no finalzinho da aula, mas assim, o finalzinho que é aquela parte que, se você está anotando, preste atenção agora, porque nós vamos falar de 3 dicas que resumem essa nossa conversa. São 3 coisas que resumem, eu sei que dentro dessa nossa conversa assim, a gente poderia elencar 10, 15 dicas. Sim. Mas 3 dicas que resumem essa nossa conversa. Quais são, Matheus? Olha, se eu posso... É exatamente como você falou. Existe um milhão de coisas que eu poderia dizer aqui que realmente ajudariam a revendedora. Mas se fosse para elencar 3, eu diria: pense bem no seu público. Pense muito bem no seu público. Anota aí. Procure pesquisar bem os seus fornecedores. Uhum. Não fique em um fornecedor só, porque ninguém consegue ter tudo. Tá? Ninguém consegue ter tudo. Então, cada um tem a sua especialidade. Exato. Né? E é importante você que vai revender ter um suporte. Tá? Você contar com esse tipo de suporte, como que a gente dá. Do seu fornecedor. Mais, exatamente, no blog, de ter um canal aberto para a gente falar e realmente ajudar, né, em alguém que você pode confiar. Sim. Né, a gente acaba ficando até amigo das vendedoras, tem inclusive algumas que tem meu número pessoal. Sim. E a gente sempre histórias bate um papo. que compartilham, exatamente, né? Porque o feedback delas é o que faz a gente tomar nossas atitudes. Sim. Até para vocês essa questão, acho que da produção também é interessante o feedback delas, né? Para saber que tipo de produto ter no portfólio, exato. Acho que é interessante também. E a terceira dica, que eu acho que é uma das fundamentais também, eu falo que é na hora de você receber o seu dinheirinho, tá? Que essa é e como você vai geri-lo, tá? Porque se uma revendedora que ela tem, ela sabe para quem ela está vendendo, tem isso muito claramente, né? E ela tem os produtos certos, tem o respaldo correto, sabe de quem ela está comprando e sabe receber, sabe administrar bem o dinheiro dela, não tem como errar. Eu garanto para você que está aí nos assistindo que você vai ter retorno, que você vai ter sua renda extra e você pode sim chegar a uma dependência financeira com a gente ou com qualquer outra empresa. Sim, verdade. E agora aquela dica de ouro para a gente fechar a conversa e para a pessoa não esquecer mais. Qual que é a dica de ouro que você dá? A dica de ouro que eu dou é que não existe uma dica de ouro. A dica de ouro não tem aquela coisa, aquela fórmula mágica. Não tem uma fórmula mágica. A dica de ouro que eu dou é que você tem que pesquisar muito, realmente viver a revenda, como ela tem que ser feita. A revenda é um negócio, não é uma brincadeira. Sim. Né? Então, entra com isso com vontade, entra com isso com paixão, que você vai ter resultado. Se eu posso dar uma dica de ouro, faça com paixão, faça com amor, que vai dar resultado. Eu garanto para você que vai dar resultado. Ah, que legal. Matheus, obrigada mais uma vez por abrir as portas da Brilhe Mais, abrir a agenda de vocês, que a gente sabe que empreender no Brasil, principalmente em anos de incerteza política, econômica, é muito mais corrido, né? Torna tudo muito mais corrido e a agenda do empresário brasileiro é muito mais corrida. Então, assim, muito obrigada pelas dicas. Eu tenho certeza que ajudou bastante quem está nos assistindo e agradeço a você que nos assistiu em mais esta aula. Continue nos assistindo, que tem muito conteúdo ainda bacana para você ter realmente a sua independência financeira. Quando a gente fala que você pode viver de joias, você pode viver de verdade. Então é isso que a gente quer com todas essas aulas. Exatamente, eu agradeço muito vocês também terem nos procurado, nos dado essa abertura para falar um pouco para as pessoas. Como você falou sobre empreendedorismo e sobre a dificuldade no Brasil, é verdade, a pessoa que está do outro lado,
o mais difícil você já fez, né? Que foi realmente se interessar, de vir atrás, de começar a pesquisar sobre. Foi como eu falei, tem essas dicas que a gente conversou aqui um pouquinho. Pode entrar lá no blog da Brilhe Mais, que você vai ter muito mais dicas, vai conseguir entender muito mais sobre o mercado. Esse passo a passo, tem todos eles elencados lá no site? Tem todos. Tem uma parte de revenda de semijoias lá, onde a pessoa pode entrar, ela vai ver todas as dicas que a gente disponibiliza, materiais gratuitos para baixar, como eu falei, do e-book de monstruário. Existe uma calculadora de lucros que a pessoa pode ter uma ideia de mais ou menos do quanto investir, quanto isso pode dar de retorno, né? Uma planilha para a revendedora, que ela pode acessar e começar o negócio de uma maneira mais pronta e entender como funciona. Que legal, olha só. Um guia da revendedora a gente tem. Nossa, bastante material. Para começar já, hein? Sim, para começar já. Tá ok, muito obrigada. E continue conosco na nossa Semana Viver de Joias.